Agora a gente recebe um convidado para falar de um caso de violência contra a mulher que está chamando muita atenção. É um caso horroroso que aconteceu em São Paulo. Uma mulher que foi atropelada, arrastada por um longo trajeto e que teve que amputar as duas pernas por conta desse crime. Isso está sendo investigado. Bom, as novidades que nós temos a respeito desse caso estão na nossa página do UOL. Essa vítima atropelada em São Paulo vai ter que passar por uma nova cirurgia. Essa é uma reportagem que está à sua disposição. A Tainara Souza, que foi atropelada e arrastada por um homem na saída de uma festa no sábado, vai passar por uma nova cirurgia. A reportagem que está na nossa página diz que ela vai colocar pinos na bacia. A informação foi confirmada já pelo advogado da família de Tainara. Não há, até o momento, informação sobre quando essa operação vai acontecer. Ela está internada no Hospital Municipal Vereador José Stoppoli, na zona norte de São Paulo. Não se sabe exatamente o estado de saúde dela, mas a reportagem do UOL apurou que a mulher teve graves ferimentos nas nádegas, olhos e cabeça, além também de ter tido as pernas amputadas. O autor do crime, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso no último domingo. E é sobre isso que a gente quer falar, sobre a investigação. Por isso, nós recebemos neste momento o delegado que está acompanhando este caso, o delegado Augusto César Pedroso, que está conosco ao vivo para falar um pouco mais sobre as investigações sobre esse caso bárbaro. Olá, doutor Augusto, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por vir conversar com o público do UOL. Bom dia, Bom obrigado. dia. À disposição. Bom, À disposição. eu queria até começar com uma declaração que eu queria confirmar com o senhor, né? O homem que fez isso e que está detido, Douglas, ele disse que nem conhecia a vítima. Pelas investigações até agora, eles relacionamento já tiveram, eu não sei, meu som está chegando aí? O senhor está me ouvindo? Eu queria até começar, doutor, perguntando sobre qual era o relacionamento entre eles, né? Porque ele chegou a dizer que nem conhecia a vítima. Eu queria saber, no depoimento, o que o Douglas disse. Ele teve um relacionamento com ela, não teve? A conhecia ou não conhecia? O Douglas, em síntese, negou ter qualquer conhecimento ou relacionamento pretérito com a vítima. Porém, as informações que nós já apuramos encontram-se nos autos. Ainda restam algumas diligências, oitiva de outras testemunhas, mas o que há nos autos contraria frontalmente a sua versão, né? Inclusive, uma testemunha presencial refere que ele já tinha um relacionamento amoroso e que tudo ocorreu em virtude de um ciúmes que ele teve ali quando ele a viu em companhia de outra pessoa do sexo masculino, e no ímpeto de fúria ele acabou por atropelá-la e seguir com ela, arrastando-a por cerca de 1 quilômetro na via pública. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Só uma informação a respeito também da prisão do Douglas. Em primeiro lugar, as informações que chegaram até nós foi que ele reagiu à prisão, ele tentou tirar a arma de um agente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, que ele acabou baleado nessa prisão. E, em segundo lugar, as investigações apontaram que ele já tinha sido, ele já foi réu por porte ilegal de arma, é isso? Perfeito. Quando da prisão dele, onde ele se encontrava homiziado, num hotel na Vila Alpina, quando ele fora surpreendido pelos policiais, ele tentou despojar um dos policiais da arma de fogo. Houve um início de resistência. Ele insistiu tentando tomar a arma do policial, houve o disparo que pegou no seu braço, transfixou. Cessada a injusta agressão por conta do capturado, ele foi de imediato conduzido ao nosocômio, socorrido e encaminhado à unidade de polícia judiciária para os procedimentos correlatos.
Quanto à outra pergunta, o senhor pode repeti-la? Réu por porte ilegal de armas, é isso? Sim, ele consta nos sistemas policiais que em 2023, aqui pela unidade vizinha nossa, o 19DP Vila Maria, ele fora preso por porte de arma de uso restrito, ou seja, uma arma que não é permitido ao cidadão comum possuí-la. De calibre, né? É uma arma de um calibre que tenha maior poder de ofensividade. Olha, delegado, uma coisa incômoda neste caso é a hipótese de o Douglas, o preso, ser penalizado de forma atenuada pelo fato de que a vítima sobreviveu. Então, ele vai ser enquadrado por tentativa de homicídio, suponho. Agora, teve um comportamento hediondo, desumano mesmo, né? O senhor contempla essa hipótese de, eventualmente, ele ser penalizado com uma pena inferior pelo fato de ser enquadrado como tentativa de homicídio, ou haverá como a polícia agregar fatos que funcionem como agravantes que podem elevar a pena? Por hora, ele está respondendo, né, pelo crime de feminicídio tentado, cuja pena, hoje no Código Penal, é a maior pena, né? Ela varia de uma pena mínima de 20 anos e pode chegar a 40 anos. 40 anos é o limite de cumprimento de pena estabelecido pelo Código Penal. As circunstâncias do crime, que até agora foram carreadas ao caderno penal persecutório, denotam a hediondez do indivíduo, né? E a gente acredita particularmente que ele será apenado severamente, porque a conduta por ele praticada é uma conduta de barbárie, né? Extrapola o padrão médio da sociedade. A gente não pode se olvidar do estado gravíssimo que se encontra a vítima, né? Queremos efetivamente que ela consiga se recuperar, mas acaso não se recupere, a pena será essa, né? De 20 a 40 anos. A tentativa aí, ela pode minimizar, né? A pena a ser aplicado pelo juiz na fase judicial, mas a gente acredita piamente que, haja vista a barbárie do crime, a hediondez do delito, ele será apenado severamente. Aliás, quando o senhor fala, né, desse ato bárbaro, né, nas suas declarações, o senhor que atua nessas investigações já viu tamanha barbaridade, assim, é algo realmente muito assustador, né? O que leva uma pessoa a fazer isso, né? Quando o senhor o interrogou, como é que ele falou a respeito disso? Ele parecia estar arrependido? Tinha ideia da gravidade do estado de saúde dela? Como é que foi isso, hein, delegado? Ele, num primeiro momento, ele mostrou-se indiferente. Depois, ele, melhor refletindo, negou, né, que tivesse tido a intenção de atropelá-la, alegou que não sabia que ela estava sob o carro, que a havia arrastado por cerca de 1 quilômetro. Porém, essa alegação dele não encontra respaldo, né, nos elementos que foram colhidos até agora no inquérito policial. Em síntese, ele refere que não foi intencional, fora um acidente. Mas essa informação dele, eu quero crer que, consoante nós formos amadurecendo as investigações, trazendo fatos novos, trazendo novos testemunhos, a própria perícia, essa alegação dele não restará comprovada.
E ainda voltando sobre a história do relacionamento deles, né? Como o senhor falou, o senhor ouviu familiares já dela, pessoas próximas, amigos? Eles tiveram um relacionamento por quanto tempo? O que eles trouxeram de informação, delegado, a respeito do vínculo entre eles? Uma das testemunhas, que inclusive é uma testemunha presencial, refere que eles já tinham um relacionamento de longa data, né? Outros, por sua vez, falam que é efêmero, mas não citaram brigas, não citaram outros acontecimentos, né? Que efetivamente pudessem culminar com essa atitude dele totalmente desarrazoada na data dos fatos. O senhor ainda trabalha com a perspectiva de ouvir a vítima? Qual é a possibilidade de que isso ocorra em curto prazo? Presumo que ela está em condições clínicas bem adversas, né? A polícia trabalha com a perspectiva de ouvi-la? Sem dúvida alguma. Inclusive, hoje, nós já determinamos que uma equipe se deslocasse ao hospital para verificar a situação clínica dela. Ontem, por informações extraoficiais de pessoas ligadas à família, nós soubemos que o estado dela era gravíssimo, estava caminhando para um quadro de infecção, ela ainda seria submetida a uma nova cirurgia. Então, até o presente, e inclusive ela estaria entubada. Então, hoje nós vamos ter essa informação oficial do estado real dela, mas eu acredito particularmente que não tenha tido ainda uma evolução que nos possibilite a sua oitiva. Existe alguma possibilidade, delegado, de o criminoso ser liberado antes da conclusão desse inquérito, antes de ser levado a julgamento? Ou o senhor imagina que ele permanecerá preso, dada a gravidade da cena? Ele está preso por força de prisão temporária. Fora decretada pelo juiz de direito num prazo de 30 dias, que ela se encerra ao final desse mês. Mas antes disso, o nosso inquérito estará finalizado e representaremos pela prisão preventiva. E a gente acredita piamente que o Judiciário, o Ministério Público convolem a nossa representação e seja decretada a prisão preventiva para que ele, preso, responda aos termos do processo. Delegado, para a gente Esse é um encerrar. caso a ser julgado num tribunal de júri, é isso, delegado? Né? Perfeito, perfeito. Será julgado pelo Tribunal do Júri. O delegado, só uma última pergunta. Eu sei que o senhor aí na parte mais técnica e prática, né, na investigação, mas queria só uma reflexão, até como mulher, sabe, delegado? O que a gente pode fazer para a gente reduzir esses tipos de casos? Esses feminicídios ou essas tentativas, como é esse caso, eles são tão assustadores, né? O senhor que atua nessa área também do direito, de certa maneira, como é que o senhor vê a gente conseguir reduzir isso? A violência contra a mulher parece que é algo que não para de crescer, né? E é assustador, né? A gente vê casos como esse. Como é que o senhor vê isso, né? Como que a gente pode reduzir? Infelizmente, né, o homicídio, no caso em apreço aqui o feminicídio, é um delito de ímpeto, né? É um delito cometido no momento de impulsividade. É difícil a gente evitar, né? As emoções humanas, às vezes, elas acabam por despertar de uma maneira anômala e redundam para esses crimes, né? O homem, ele tem que entender que, efetivamente, ele não é dono do mundo, ele não é dono, ele não é o senhorio da mulher, né? Há que se haver o respeito pelo sexo oposto, né? E não esse sentimento de propriedade, né? Que quando ele verifica que eventualmente ele será alijado deste bem, ele se julga no direito de tentar recuperá-lo, ainda que à força, ainda que de uma maneira tão brutal. É doloroso demais isso. Delegado, muito agradecida por estar aqui. É importante a gente conseguir ouvir, né, o senhor e trazer mais informações. Esse caso está despertando muito interesse da nossa audiência. Muito obrigada, bom trabalho ao senhor.
Obrigado, às ordens e parabéns pelo programa. Obrigada. Seguimos aqui no nosso All News. A gente vai para o intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente segue pelo YouTube. É duro, né, a gente ouvir isso aí, né? Parece algo óbvio, como o Josias sempre fala das obviedades, né? Nós, mulheres, não somos um bem de um homem, né? E quando a gente não quer mais, e o homem tem que fazer isso. Mas parece que os homens não conseguem entender, né? Duro isso, né, Josias? Quer me parecer, viu? É duro. Quer me parecer, Fabíola, Vamos para o intervalo. Eu pensei que a gente tinha saído e não Vamos. saímos. Vamos para o intervalo, a gente segue pelo YouTube com a análise aqui do Josias e do Sakamoto. Vai, Josias. Pode ir. A reiteração desses casos de atrocidade mostra que é preciso incluir a civilidade na rotina dos brasileiros, né? É preciso que isso passe a ser tema da sociedade no âmbito familiar, no âmbito escolar. Não é possível que crianças se tornem animais depois que crescem, animais capazes de exercitar preconceito em relação à diferença, animais capazes de atirar. Ainda ontem havia uma outra cena de uma mulher sendo executada. O sujeito simplesmente sacou 2 armas e atirou. Esse personagem, atropelar a mulher, arrastar por 1 quilômetro, isso realmente, nenhuma criança nasce com esse ímpeto, né? O delegado falava agora, as emoções humanas dependem de circunstâncias que levam o ser humano a ter esses ímpetos de agressividade. Agora, é preciso que nós tratemos disso como um item prioritário da nossa rotina rumo à civilidade. Do contrário, vamos virar realmente vamos ter que respirar essa atmosfera de barbárie, né? Mas eu tenho refletido muito sobre isso, Fabíola, e a reiteração desses casos só comprova a necessidade de incluir esses temas de forma sólida, de forma refletida, no currículo escolar, na rotina das famílias, né? É preciso que os pais pensem no que vai ser, que ser humano será os filhos que eles colocam no mundo, né? Só assim a gente vai eventualmente atenuar, porque sempre vai ter atrocidade, né? O ser humano está sujeito a essas psicopatias, né? Mas é preciso remar contra isso, né? E a minha sensação é de que a melhor forma de fazê-lo é realmente inserir de forma sólida, refletida, a discussão, o debate sobre a civilidade na rotina do país, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, seja até no ambiente de trabalho, porque ainda há tempo de corrigir certas deformidades, mesmo no ambiente de trabalho. Se o sujeito sente que ele corre risco, ele talvez pense algumas vezes antes de praticar esse tipo de ato, né? Mas realmente nós estamos devendo à civilização um comportamento diferente do que temos tido, Fabíola. Até para pegar a frase da própria Michelle hoje, né? Eu tenho o direito de opinar, eu tenho o direito de ter minha opinião, até mesmo na política, né? Começa já daí. Todo o machismo que a gente vive estrutural, né, Sakamoto? A questão nesse caso que a gente tem visto do final de semana, do final da semana passada até agora. Tá voltando, só segura aí que eu vou já te jogar, que aí você já fala com todo mundo junto. Estamos falando agora do combate ao machismo. Estamos de volta para quem estava conosco na TV, a partir do caso horroroso em São Paulo, dessa vítima, dessa mulher que perdeu as 2 pernas, que foi arrastada por 1 quilômetro, que vai ter que passar por uma nova cirurgia, porque foi vítima aí de uma tentativa de feminicídio. O homem que quer matar a mulher porque ela não quer mais estar com ele. Pelo menos é o que está dizendo a investigação. Ouvimos aqui o delegado do caso. Sakamoto está ampliando a reflexão e falando sobre qual é a saída, né, para a gente reduzir casos como esse, para a gente não chegar a este ponto. E aí a gente vai atuando lá na raiz, que é o ensinamento do machismo e da misoginia. A gente estava comentando que estamos falando do direito à expressão. No caso dessas mulheres, foi negado o direito mais básico, o direito à vida. E esse final de semana foi especialmente violento, Fabíola, porque em termos de feminicídio, em termos de homens matando mulheres, né, por ódio, você teve esse caso, né, do homem que arrastou, e essa mulher está numa situação complicada, né, a vida dela está em risco.
pode vir a falecer, ela perdeu as pernas, está em coma induzida, ela pode vir a falecer. Agora, tivemos também o caso lá no Cefet, do Rio de Janeiro, em que um homem matou 2 mulheres, né, ao que tudo indica, não aceitou, porque as duas, ele era subordinado, né, a elas, lá no Cefet, foi lá e matou, né, insatisfeito, matou. E aconteceu também outros casos de violência contra a mulher que também podem ser enquadrados como tentativa de feminicídio nesse final de semana. É um horror. É um horror. E isso é uma questão, mas aí o ser humano, o homem, ele pode, de uma forma, num ímpeto. Não. E acho que esse é o principal ponto que a gente precisa entender e se lembrar. Esses crimes, gente, apesar de eles serem cometidos por pessoas e por indivíduos, eles são estruturais. Eles são decorrência de um machismo estrutural bizarro, né, que permeia todas as relações sociais, as relações humanas aqui dentro, né, no país, em outros países também. Então, quando você vai combater esse tipo de coisa, vamos aumentar a pena, né? Muitas vezes, se aumentar a pena, a pessoa não vai deixar de fazer isso aí, porque eu vou pensar na pena alta, né? Ele faz isso, né? Ele tem que ser punido, tem que ser trancafiado e esquecido dentro da cadeia. Só que para a gente poder evitar, porque evitar que esses crimes aconteçam é muito melhor do que punir quando eles aconteceram, porque agora a gente tem, por exemplo, pessoas que vão ter suas vidas alteradas para sempre, ou mesmo pessoas que desapareceram por conta desse machismo. Você tem que, na verdade, agir de forma estrutural para evitar que aconteça. Né? Não só, o Josias bem colocou a questão do trabalho, não só na conscientização, mas também lembrando que locais, instituições como a família, como a igreja, como o local de trabalho, como as escolas, são locais em que os jovens, nós homens no caso, aprendemos a reproduzir os modelos que estão por aí. Enquanto a gente continuar aprendendo que o modelo é mulheres subservientes, mulheres objeto, mulheres que servem para servir os interesses dos homens, mulheres que existem simplesmente para auxiliar ou garantir prazer, ou proteger, ou dar colo, que seja todo esse pacote. Se a gente continuar aprendendo isso, a gente vai continuar reproduzindo isso. Então, não é as mulheres que têm que ensinar isso. As mulheres, elas durante muitos anos, né, deixaram claro para a gente, né, qual que era o limite e qual que era a necessidade de haver igualdade de direitos na prática e não só na teoria. Agora, é uma questão de nós homens. Fabiola, é uma questão de nós homens agirmos nesse processo. E é tão difícil. Porque é tão difícil, porque os homens acham que não existe isso, que é só aumentar a pena que resolve. Não é. É mudar comportamento. E aí, igreja, família, escola, trabalho, tem que entrar no meio. Nós mulheres também aprendermos, né? Porque a gente também foi educada, de certa maneira, a se comportar, né? E eu acho muito importante também, assim, eu como mãe, você tem que fazer um ensinamento, realmente. Não, você tem o direito, porque toda a sociedade que é assim, né? A gente é toda hora abafada dessa maneira, silenciada, né?